E aí galera, nossa terceira aula hoje, só para a gente relembrar, na primeira aula nós aprendemos como fazer um projeto de texto e na segunda aula nós vimos como construir um parágrafo de introdução. E hoje chegou o momento da gente aprender a primeira estratégia para contextualizar o tema no parágrafo de introdução. Então, para a gente relembrar, o parágrafo de introdução básico, clássico, por síntese de ideias, ele é composto de 4 partes. A contextualização do tema, o posicionamento, a apresentação da tese, a apresentação do argumento 1 e do argumento 2 e a finalização do parágrafo. O que eu vou trabalhar agora com vocês nós vamos falar sobre maneiras de contextualizar o tema, da mais fácil até a mais complexa. Qual é a maneira mais fácil de fazer uma introdução? A mais fácil é aquela maneira ordinária, é aquela maneira horrorosa que muitos alunos fazem de utilizar aquelas estratégias prontas. Como se fossem aquelas equações que você troca x por isso, y por aquilo. Isso é horroroso. Isso todo corretor odeia. Isso faz você perder nota na autoria do seu texto. Qualquer corretor sabe que você utilizou uma estratégia pronta. Então não faça isso. Temos aqui estratégias mais simples no lugar de utilizar aquelas estratégias prontas? Sem dúvida. Hoje eu vou mostrar para vocês uma estratégia bastante simples, que é como fazer a contextualização do tema por meio de uma definição. Como é que se faz uma introdução por definição? Uma contextualização por definição. Você vai olhar aquela frase tema que o vestibular te dá e vai identificar uma palavra-chave, uma palavra importante. Depois, você vai fazer uma breve definição daquela palavra, para aí sim, na hora de montar o parágrafo de introdução, relacionar essa definição à sua tese. Um exemplo? Vamos supor que o tema do vestibular seja a homofobia em questão no Brasil. Quando o vestibular me apresentar o tema, alguma coisa em questão, quer dizer que eu posso falar qualquer coisa sobre ela. Vou criar uma tese. A homofobia está presente no Brasil. Antes de apresentar essa tese, eu posso definir a palavra homofobia. E a minha introdução ficaria assim. Esta aqui é a nossa introdução. Ela é composta por 4 partes. Quais são elas? Apresentação do tema por meio da contextualização por definição, apresentação da tese, apresentação dos argumentos e finalização. Vamos ver como é que ficou? Vou definir o termo homofobia. A homofobia pode ser entendida como a aversão e o preconceito que algumas pessoas ou grupo de pessoas nutrem contra a população LGBT. Defini um termo. A partir dessa definição, eu vou apresentar a minha tese. Quer ver? Tal comportamento. Que comportamento? Este que eu acabei de definir. Eu poderia falar tal atitude se eu definisse uma atitude. Eu poderia falar tal contexto se eu definisse um contexto. Aqui no caso eu defini um comportamento. Portanto, olha a tese. Tal comportamento, que é esse que eu acabei de definir, cotidianamente, faltou o que estava aqui no cantinho, tal comportamento é cotidianamente relatado pela mídia brasileira, confirmando o fato de que ele está cada vez mais presente no país. Está presente. Por que está presente? Agora é hora de apresentar argumento 1 e argumento 2. Essa presença pode ser entendida a partir da construção histórica e moral do Brasil, argumento 1, e é agravada devido à ausência de leis para reprimir atos contra os homossexuais, argumento 2. Finaliza o parágrafo. Sendo assim, faz-se necessária a análise minuciosa dessa ferida social a fim de combatê-la. Percebe como é fácil fazer uma introdução por definição? Aí você pode me falar, Brunão, mas é fácil para o Enem. Dá para fazer essa introdução para qualquer vestibular? Sem dúvida. Qualquer vestibular que pedir um texto dissertativo e argumentativo, você consegue utilizar essa estratégia. Vamos pegar um exemplo para encerrar a aula de hoje. O tema da FAMEMA do ano passado. Se você fez o tema da FAMEMA ano passado, você sabe que o tema foi esse. A redução da maioridade penal pode colaborar para a diminuição da violência no Brasil? O tema vem em forma de pergunta. Isso quer dizer que a sua tese, o seu posicionamento tem que ser a resposta. Ou colabora, ou não colabora. A introdução que eu vou mostrar aqui para vocês vai falar que não colabora. Tá bom, não colabora. E eu posso começar a minha introdução definindo o quê? Eu posso começar definindo maioridade penal. Por exemplo, olha essa introdução. Vou definir maioridade penal. A maioridade penal ou maioridade criminal define a partir de quantos anos o indivíduo responde pela violação da lei na condição de adulto.
sem qualquer garantia diferenciada reservada para indivíduos menores de idade. De acordo com a legislação brasileira, a idade que determina essa diferenciação de responsabilidade criminal é 18 anos. Definir maioridade penal. Agora eu vou relacionar essa definição à minha tese. Na atualidade, muitos setores da sociedade defendem que essa idade que eu acabei de definir deve ser diminuída com o objetivo de reduzir os índices de violência. Contudo, convém ressaltar que tal redução, olha a tese, não é a medida mais eficaz para a diminuição da violência no país. Por que não é eficaz? Argumento 1. Haja vista que a origem da criminalidade é composta por fatores mais complexos do que a idade do criminoso. E argumento 2. Além do fato de que a maioria dos países que adotaram essa medida não alcançaram objetivos significativos. Bruno, mas não tem a finalização do parágrafo. Como não é Enem, não há necessidade de falar que vai ter uma proposta de intervenção. Ficou claro? Então hoje nós aprendemos como fazer uma introdução por definição de um termo. Amanhã e depois de amanhã, nós vamos aprender outras 2 estratégias para fazer essa contextualização. Por hoje é isso. Tente fazer uma introdução contextualizando o tema por meio de uma definição. E mais uma vez, lembre-se, Deus ajuda quem senta e estuda. Bons estudos, amanhã nos vemos. Beijo!